No bate-bola de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a felicidade. Como que nós podemos alcançá-la? Como que encontramos o sentido da vida? E o que a personalidade tem de relação com tudo isso? Hoje, o querido Vinícius Tavares, que é psicoterapeuta, médico veterinário anestesista e pai da Maria Amélia, vem compartilhar um pouco da sua trajetória e trazendo algumas ferramentas que você também pode aplicar no seu dia a dia. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo aqui no canal é justamente trazer conteúdo que vai melhorar, vai despertar diferentes pontos na sua vida, trazendo mais qualidade, mais leveza e, com isso, alcançando a tão almejada felicidade. Conte comigo nessa linda caminhada. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Querido Vini, que alegria recebê-lo aqui no canal. Realmente fico muito feliz. Acho que nós temos ideias sobre a vida que acabam conversando entre si. Então vai ser um momento bem gostoso de partilha, mas você sabe que eu gosto, antes de passar a palavra para a gente entrar na temática de hoje, eu quero que as pessoas que estão nos escutando conheçam um pouquinho mais sobre você. Então conta pra gente, quem é o Vini para além do currículo? O Vini é primeiro de tudo, hoje digamos, a minha principal definição, a que eu mais gosto, particularmente, é pai. Então, isso é uma coisa que realmente mudou muito a minha vida, mas eu sou um médico veterinário, anestesiologista, apaixonado por conhecimento, e o conhecimento, ao longo da conversa, vai ficar claro o porquê eu gosto do conhecimento, porque ele vai abrindo portas e portas e vai se desenvolvendo de uma maneira onde o mundo ele ganha uma nova forma, uma nova cor, e eu espero poder contribuir um pouquinho dessa minha humilde jornada, e ajudar quem puder, quem estiver acompanhando a gente. Perfeito, Vini. Então, se quiser contar um pouquinho do início dessa jornada, como que você começou a despertar para esse autoconhecimento, para conseguir aprofundar mais essas habilidades, essa forma de ver o mundo diferente? Assim, começou na veterinária mesmo, porque dentro da veterinária eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Eu não gostava de sentar e estudar. Só que conforme o tempo foi passando e eu me formei, comecei escolhi a minha especialidade, que eu sou anestesiologista, e começando a fazer cursos de anestesiologia, eu comecei a ter admiração pelos professores e eu queria entender o porquê que eles estavam lá. A admiração não era só pelo conteúdo técnico. E eu comecei a perceber que dentro deles, cada um à sua maneira, é, independente de religião, de rotina, inclusive de áreas, todos eles tinham um ponto em comum. E esse ponto era o do autoconhecimento. Eles se desenvolviam, cada um à sua maneira, com suas crenças, com seus costumes, esse era o ponto em comum. E isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a ler totalmente empírico, ia em livraria, pegava o livro que estava na prateleira por cima, de seja mais isso, seja mais aquilo, desenvolva a sua personalidade, e isso foi aguçando esse conhecimento, essa vontade, e eu fui percebendo que quanto mais essa jornada ia tomando forma, mais eu percebia que eu não sabia nada e que eu precisava buscar esse conhecimento em outros lugares. As pessoas também, conforme você vai desenvolvendo essa personalidade, você vai atraindo pessoas que gostam de conversar com você. Aí às vezes é uma conversa estilo conversa de bar, que você conversa e dá um pitaco aqui, um pitaco ali, o que que você acha, o que que você não acha. E isso tudo eu fui começando a entender que o principal do estudo era para isso. Não era só para acumular o conhecimento, mas era para resolver e responder questões realmente da vida. Algumas verdades que a vida não ensina em livros, mas que você vai desenvolvendo a sua personalidade. E foi aí que a vida foi me levando para esses caminhos de romper sociedade, mudar de cidade. Foi aonde, e nesse caminho inteiro, eu fui estudando, lendo de maneira independente. Quando eu me tornei pai,
virou, todo mundo fala que quando nasce um filho, nasce um pai. Então, realmente, essa chave ela virou na minha cabeça e eu comecei a sentir um senso de responsabilidade muito maior em ser uma fonte de saber para minha filha. A Maria Amélia tem 2 anos e meio, né? E independente de política, de cultura, eu comecei a perceber que eu precisava ser uma fonte para que quando ela viesse até mim, não que eu doutrinasse ela, mas que eu pelo menos colocasse um contraponto para ela. Então, Uhum. eu precisava desse conhecimento. E quanto mais eu me conhecia, mais eu percebia que as minhas relações mudavam, ficavam mais maduras profissionalmente, a forma que eu lidava com os percalços da vida, com os problemas, com as adversidades, isso foi mudando, foi ressignificando. Então eu já não me incomodava mais. O fato de, eu preciso acordar cedo, já não era uma coisa mais que um problema. Começaram a virar não problemas. E aquilo foi ressignificando várias situações do cotidiano que eu comecei a entender. Isso aqui é a vida mesmo. Então, e não tem, ainda bem que eu tenho isso. É, de certa forma, é ressignificar o sofrimento. Eu comecei a ter uma certa gratidão pelo sofrer. Que bom que eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo é porque eu estou vivo. E estou melhorando. Esse Uhum. sofrimento de hoje é muito importante, mas amanhã ele deixa de ser, ele vira só uma dor leve. Quer dizer que eu evoluí. Uhum. Aí que eu cheguei no fato da eu conheci um perfil de um professor que eu fiz a formação agora de terapeuta, ele é psicanalista. Através da minha tia, eu cheguei nesse perfil, e eu comecei a alimentar aquele conteúdo, né, do que ele produzia, e foi quando ele abriu a formação de terapeutas, e aquilo veio para realmente talvez mudar um pouco a minha concepção do que era terapia, inclusive terapia. Aí a gente começou a trabalhar nessa formação. O foco principal dela é a parte do desenvolvimento da consciência e personalidade. Uhum. E somou com todas as coisas que eu tinha lido, com tudo. Parece que o quebra-cabeça foi se encaixando e nada foi em vão. Teve muitos livros que eu li que não serviram para muita coisa, mas sempre deixavam alguma marca. E hoje tudo começa a fazer sentido. E a gente vê, eu percebo agora atendendo, e no próprio convívio, situações que antes elas eram muito mais complicadas, emocionalmente falando, e hoje Uhum. eu já consigo analisar elas de uma maneira diferente, e eu gostaria eu comecei a ter essa vontade de passar essa forma de enxergar a vida para as outras pessoas, inclusive dentro da Uhum. veterinária, porque o índice de suicídio dentro da veterinária é muito grande. E uma das coisas que me fez virar para esse caminho, né, é que eu não conseguia entender qual era o motivo de uma profissão tão nobre e tão bonita, porque a gente cuida da vida, a gente tira a dor, a gente tem a parte de saúde mental dos proprietários, né, que existem pacientes que são apoios psicológicos, a parte de sanidade, né, Uhum. manejo sanitário, alimentar. Então, é uma coisa muito completa que impacta muito na vida do ser humano. E por que que as pessoas falam tão mal da veterinária ou os veterinários chegam nesse ponto extremo? Tem muito burnout, tem muita depressão. E era uma coisa que me chamava muito a atenção. E foi aí que eu comecei a perceber que o problema não era a profissão. O problema são as pessoas, a forma com que as pessoas vivem a vida, o Uhum. imediatismo, uma ficção na vida que elas consumo de tela, uma realidade paralela. Isso tudo foi desenvolvendo a ponto de eu chegar até aqui. E isso, Vini, que você trouxe é uma forma que eu vejo também que cada um de nós tem um poder nas mãos de justamente ir lapidando as nossas habilidades, a nossa forma de ver o mundo e com isso ficar maior que o problema, que foi um pouco na linha do que você trouxe. Então, os problemas, os desafios é algo normal, faz parte da vida. Agora, como nós escolhemos lidar com isso faz toda a diferença. E você vem trazendo isso de ressignificar aquele momento, de
de conseguir lidar com aquela situação que antes era um peso e hoje já se tornou algo mais leve, e como isso faz diferença, como isso vai fazendo com que a gente se sinta mais preparado para outras situações Sim, ainda piores, né? Porque a gente sabe que faz parte, a gente vai precisar lidar com situações desafiadoras e não tem como, então tá, então eu vou chegar num lugar onde eu tô numa bolha, onde tudo que... Não existe isso, né? Faz parte. Inclusive, é uma das maneiras onde a gente acaba evoluindo muito, lidar com essas situações, porque nós vamos sim. aprendendo outras habilidades e com isso é, dando mais um passo na direção daquilo que a gente deseja, se preparando para aquilo que a gente realmente quer. Mas você trouxe um ponto, Vini, bastante importante que infelizmente é uma realidade atual. Inclusive, eu estava olhando dados essa semana. Parece que 1 a cada 5 brasileiros estão passando por depressão ou alguma questão mental bastante delicada. Então, é um dado bastante expressivo, né? Então, e a gente percebe que normalmente não é uma área isolada da vida, são várias coisas que acabam desmoronando, e não é de um dia para o outro. Acaba sendo várias escolhas, várias coisas que acontecem onde a pessoa vai para esse caminho e que não dá para sair sozinho, ou é muito difícil sair sozinho. Aí entra a importância de ter apoio de profissionais da área da saúde, de outras áreas que possam estender a mão e ajudar a sair daquele lugar. O que você indica, Vini, para quem está passando por alguma situação e precisa começar a sair desse lugar, mas não sabe muito bem por onde começar? Assim, é, primeiro de tudo, a pessoa precisa aceitar ajuda, porque a gente não consegue, ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Uhum, Na parte da psicoterapia, lógico, existem N casos, a mente humana é uma coisa muito complexa, então não existe de jeito nenhum uma receita de bolo para você resolver um problema de uma pessoa. E excluindo casos mais graves, como traumas, algumas coisas mais severas, assim, né? É, talvez a principal coisa, até para a pessoa aceitar ajuda, é ela tentar chegar o mais próximo possível da realidade. Ela tentar trazer realidade para a vida dela. É, e a gente sabe que hoje, se você. E a realidade, a gente percebeu isso muito na pandemia. O aumento dos problemas que a pandemia trouxe foi uma coisa bizarra, assim. E justamente por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a olhar para a realidade delas. Se ela passa o dia inteiro na rua, o tá imaginário sempre dela se alimenta. ocupada. Exato, exato. Então ela está 100% no celular, ela está 100% vendo o outro e ela esquece de olhar para ela. Quando a gente foi confinado dentro de casa e foi obrigado a olhar para si, se olhar no espelho, literalmente, a conviver com as pessoas da sua casa, que é a sua realidade, a sua família, são os problemas que eles continuam ali. Você pode Uhum, dormir, obrigado, no outro dia sair cedo para trabalhar, mas o problema continua ali. E ele vai aumentar, ele vai ficar cada uhum, vez pior. Então, a primeira coisa de dica, assim, que eu recomendaria era se concentra no momento presente, para você que está passando por alguma desordem psicológica nesse ponto, se concentra no momento presente, olha para você e aceite ajuda. Porque tem N coisas que você pode fazer, tem N tipos de linhas terapêuticas, técnicas terapêuticas. Aí vai muito de identificação. Tem pessoas que uhum, gostam da psicologia, da TCC, tem pessoas que gostam da hipnose terapia, tem pessoas que, por uma questão de religião, preferem outros regressões, terapias holísticas. Independente do que seja, a gente não está aqui para pontuar, esse é melhor ou esse é pior. A ajuda ela sempre é bem-vinda. Só que o foco de tudo isso é a pessoa olhar para si e querer despertar essa consciência, ela se tornar mais consciente. Porque a consciência, ela vai ser, obrigatoriamente, ela vai desenvolver a personalidade da pessoa. E a personalidade eu não digo eu falo alto, eu me dou bem comigo mesmo. Não é só isso, ela é muito mais do que isso. Na verdade, o desenvolvimento da personalidade é você é,
estar consciente de que você está ficando consciente. Deu para entender mais É ou um menos? despertar. É mais ou menos isso. É que você começa a fazer as coisas sabendo o que está movendo você. E isso vai te levar para os caminhos de evolução que você tiver preparado para estar, entendeu? E que você se identificar mais. E é o primeiro passo. Porque se você não aceita ajuda, se você não sabe que você tem algum problema, você fica naquela. A tua fuga é você sair da realidade. Então você pode ir para uma rede social, que é o nível mais raso, digamos assim, que você é de mais fácil acesso. Você pode cair numa dependência química, você pode cair numa dependência emocional, você pode cair numa compulsão alimentar, porque você precisa de dopamina. O teu cérebro é fisiológico isso, então ele vai buscar os caminhos mais fáceis. Se você não identificar que você tem um problema e você não aceitar ajuda, fica difícil, entendeu? Fica difícil. É por isso que esse é o intuito da gente produzir o conteúdo, da gente pulverizar esse conteúdo, porque às vezes a pessoa se identifica com alguma situação que a gente coloca, numa caixinha de pergunta, num vídeo engraçado. Às vezes a pessoa acha, não, a terapia é uma coisa para maluco, só maluco faz, eu não sou maluco. Existe muito esse preconceito. Só que se elas soubessem que, na verdade, a terapia, independente de qual ela seja, é só para servir em algumas partes como um ego auxiliar. Às vezes, para precipitar uma crise, para você sair daquele lugar de conforto que você está e se tornar uma pessoa melhor, para você receber uma palavra de afirmação que você já tem tudo que você precisa. Você só falta aquele empurrãozinho. E às vezes um amigo não pode fazer isso porque você não leva em consideração a palavra daquele amigo. O familiar, às vezes você tem questões familiares também de rebeldia, de preconceito, até de ego inflado mesmo. Então, Sim. aceitar ajuda é o primeiro passo. Depois você vai buscando conforme você tem essa identificação. Perfeito. Esse ponto realmente é fundamental, porque se a pessoa ela não quer ou ela continua negando, ela acaba bloqueando essa possibilidade de quebrar esse ciclo e começar a construir algo diferente, né? E Vini, mudando, mas não é mudando tanto, na verdade, mas eu queria puxar um pouco o gancho da questão, o que é felicidade para você? Porque, na verdade, isso vai ao encontro do que a gente trouxe aqui, porque acaba sendo uma Sim, construção para chegar nesse lugar, que às vezes parece algo meio distante, algo que não tem como acontecer, porque a gente está vendo tantas pessoas que não vivem. Então eu escuto muito isso, não, eu não posso trabalhar com o que eu gosto, porque olha só, tem tanta gente fazendo coisa que não gosta, então é uma utopia eu buscar trabalhar com algo que para mim preenche além só do retorno para pagar boleto, por exemplo, né? Daí um sim. ponto que é um dos pilares, mas tem muito mais que a gente pode explorar. Mas antes eu queria saber a sua visão sobre a felicidade em si. Para mim, hoje, a felicidade ela está muito atrelado ao conceito de uma vida boa. E para mim, uma vida boa é uma vida onde eu consigo eu consigo me tornar uma pessoa melhor, de alguma forma. Porque nisso, seja desenvolvendo a minha personalidade, desenvolvendo a minha consciência e tentando praticar o máximo possível, aumentar o máximo possível as minhas virtudes. O porquê que eu digo isso? Porque conta todo mundo tem. Então, se você fixar a sua felicidade em um objetivo material, é meio complicado de você viver, porque é meio sem sentido. Ao mesmo tempo que você não aproveita o processo, e quando você chega nessa meta, você vê que não teve, ela é Não é vazia. Ela é suficiente. só um número. Ela é só um número. Então, a partir do momento que você começa a focar em se desenvolver, o caminho para você chegar nessa meta, que o desfrute acontece no caminho e não na meta. Você consegue perceber que você se tornou uma pessoa melhor. E que aquela meta ela é só um número.
um carro, uma casa, uma cifra no banco, isso tanto faz, porque você se tornou uma pessoa melhor para chegar naquela meta. Senão você pode se perder nesse meio do caminho, você pode passar por cima de alguém, você pode roubar, você pode trapacear, e isso vai te deixando uma pessoa podre por dentro, vazia. Então, se você leva uma vida boa, que é uma vida de virtudes, uma vida de elevação, digamos assim, como a personalidade, é, fazendo atos de maneira consciente, porque independente do que você acredita ou não acredita e da religião que você segue, todo mundo concorda que é natural do ser humano que roubar é errado, que matar é errado. E isso é uma forma de consciência. Quanto mais você aumenta a sua consciência, mais você sabe o que está naturalmente certo e naturalmente errado, ou o que é verdade e o que não é verdade. Se você toma essa consciência, você vai se tornando uma pessoa melhor e as coisas vão se encaminhando para você. As oportunidades vão aparecendo porque a pessoa que é mais elevada, ela vai olhar e falar assim, olha, essa é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que inspira confiança. As oportunidades vão aparecendo e você vai se tornando melhor. Aí qualquer meta fica fácil de bater. E até o caminho para chegar nessa meta, ele fica mais suave, porque você entendeu que a jornada é o importante e não o objetivo final. Então, se você precisar se sacrificar no meio dessa jornada, tá tudo bem. Você já sabe que não estou dizendo que a gente precisa romantizar o sofrimento, mas sim ressignificar ele. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, mas se você tiver consciência de que naquele momento ele é necessário, por um objetivo, um objetivo em específico, e que você vai sair dali uma pessoa melhor, sem pisar em cima de ninguém, sem maltratar ninguém, esse é o caminho. Então, para mim, a felicidade é isso. E é onde entra o conhecimento. Que você começa a ler, a conhecer, a pesquisar, e isso vai abrindo uma porta, vai aguçando cada vez mais a curiosidade, e você vai vendo, poxa, se eu desenvolver uma rotina, fica mais fácil de eu seguir, o meu corpo melhora. Se eu desenvolver uma rotina de estudo, eu fico mais inteligente e eu consigo entender mais coisas. Eu respondo mais questões para mim mesmo. Se eu desenvolver, independente de qual seja a minha espiritualidade, eu fico uma pessoa mais tranquila. Se eu desenvolver um processo meditativo, eu concentro mais em mim. Então eu fico menos ansioso. Isso é uma vida boa. É tentar achar esse equilíbrio no meio desse caos. Exato, você foi trazendo alguns pilares que são importantes para chegar nesse lugar. E você também fala muito disso, eu falo do ponto por ponto, que é uma construção, a gente não acorda simplesmente, estou plena, completamente feliz e não tenho mais problemas, até porque a gente tem problemas, a questão é como nós estamos preparados para lidar com isso. Então você já foi trazendo alguns pilares. E um que faz parte desses pilares que, para mim, tem um significado muito grande, Vini, você trouxe da espiritualidade, que acaba sendo o interno, né? A nossa ligação, a nossa forma de frear, olhar para dentro e ter, independentemente da fé ou religião, ter o seu Sim. momento ali de conexão. E para mim, além desses que você trouxe, tem um forte que é a nossa entrega, que seria o externo para o mundo, de alguma maneira. Cada um encontra a sua forma. Alguns conseguem conectar isso através do próprio trabalho, dentro do trabalho encontram esse propósito, e outros, como eu tenho, além do trabalho que eu também me encontro, eu tenho uma entrega muito grande através do nosso projeto, o Instituto Rio Alegre. Então, é um projeto social onde, para mim, faz muito sentido doar parte do meu tempo para ajudar outras pessoas a conseguirem ter esse despertar e mudarem a sua realidade, ser uma ponte para essas pessoas. E claro que lá eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe incrível, mas eu queria trazer esse olhar de construir algo, deixar um legado de alguma forma, de fazer a diferença, de entregar parte do nosso tempo pensando nas outras pessoas e não apenas em nós. E por que eu trago esse ponto? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas estão muito presas nelas e que aí o problema fica gigante.
e a pessoa se torna pequena, e aí parece que é a única pessoa passando por aquilo no mundo, e aí parece que não vê saída, e fica muito, muito, muito preso. E muitas vezes eu falo que quando a gente volta, acaba direcionando o nosso olhar para o outro, traz um outro tipo de despertar, traz uma forma diferente de não diminuir a nossa dor, mas ressignificar, de conseguir identificar que a gente pode ter também uma outra forma de ajudar o outro e com isso a gente acaba sendo transformado também. Qual que é a sua visão sobre esse pilar? Assim? Sem dúvida, o servir, ele faz parte da vida boa. Porque, para mim, né? Eu também partilho dessa sua opinião. Porque, assim, existe uma teoria das 12 camadas da personalidade. Não sei se você já ouviu sobre elas. E isso, hoje, as pessoas, elas, quando você comentou que elas ficam muito fechadas entre elas, olhando para si, as pessoas ainda não entenderam. Elas ficam presas, o que seria mais ou menos se fosse para colocar na ordem das camadas, elas estariam presas na quarta camada, que é a camada da pulsões e afetos. Então, elas estão muito preocupadas em agradar as pessoas, em se mostrar para as pessoas e não no resto. Sendo que para você passar para as próximas camadas, seguindo essa teoria, você precisa sair disso. E isso que você está falando de servir entra na questão de deixar a sua marca no mundo. Você quer contribuir. Não é que eu não ligue para o que os outros falam, mas eu já sei quem eu sou. Eu sei que eu sou muito boa nisso. Eu já não preciso me afirmar para ninguém. Eu já dominei a minha vida prática, digamos assim, a camada contábil, que seria a sexta, mais ou menos, né? Eu já dominei ela, então eu já sei que eu preciso engolir um sapo do chefe para pagar o meu boleto, e tá tudo bem. Que você sai dessa camada de aprovação, que a sexta camada seria a camada contábil, você entra na sétima, que você começa nos papéis sociais. Então, você quer fazer o que você faz com aquilo que você sabe. E você, na oitava, você já está querendo. O dilema da oitava camada é um dilema moral. Eu estou fazendo bom uso de tudo que eu sei. O que eu fiz para chegar até aqui foi moralmente correto? E aí que você começa a se doar. No catolicismo, eles falam muito da esmola, de dar a esmola. Mas se eu der, eu escuto muito isso, né? Assim, eu não vou dar dinheiro para a pessoa no sinaleiro porque ela vai usar droga, ela vai beber. Não é problema seu, entendeu? O problema é esse ato de se doar, você está doando por uma caridade. Você está fazendo o bom uso do seu conhecimento, do seu dinheiro, para fazer uma boa ação, entendeu? E assim as coisas vão se elevando. Depois você vai para a nona camada, para a décima camada, que é a camada os dilemas vão mudando. Então a gente vamos parar na oitava, que seria essa questão do dilema moral, que é onde todo mundo vai. Naturalmente, da nona para frente é a jornada intelectual mesmo, se tornar uma personalidade, até chegar, digamos assim, de frente com o Criador, o que eu fiz, estou morto na frente de Deus, o que eu fiz, né? Mas, no geral, o ser humano ele tem capacidade plena de chegar até a oitava, que seria esse dilema moral mesmo. Então, se fosse para indicar uma coisa para todas as pessoas, seriam buscar esse tipo de evolução. Porque você já fez o seu trabalho e você começa a passar isso para os outros. Você comentou, às vezes eu olho para o lado e eu vejo o problema do outro. Não é banalizar o problema de todo mundo, mas os nossos problemas são muito pequenos. Se você realmente olhar para o lado, tem muito problema muito maior. E esse choque de realidade às vezes faz diferença. Por isso que esse trabalho social, independente do que seja numa ação social individual, seja num projeto social, você precisa ter contato com essas outras realidades, porque a gente vive sempre na nossa bolha.
E os problemas da nossa bolha são os mesmos, porque a gente tem afinidade com os iguais. Então, é difícil você olhar para cima do muro e ver que do lado da tua casa tem uma família que mora no tamanho do seu quarto. E o que você está fazendo com tudo que você fez até aqui? Aí você começa realmente a se questionar essa questão da felicidade. Às vezes a pessoa do teu lado tá dando mais risada do que você. Então por que que você não tá rindo, gente? Entendeu? Não faz sentido. Você fica Uhum. ansioso. A gente acaba voltando para aquilo que a gente comentou agora há pouco. O processo. Ninguém aproveita o processo. Você colocou na Sim. sua cabeça que você precisa ter um valor X no banco. Tá, e daí? Como é que você vai fazer para chegar lá? E Passou fica 10 anos e frustrado você não até chegar chegou. lá. E mais frustrado ainda se você não chega lá. Você começa a se cobrar, você começa a achar que tem alguma coisa de errado com você, que você é um fracassado. Aí você entra num Uhum. espiral horrível, assim, um espiral de vício. Ah, eu não consigo mais mesmo, então eu vou beber. Eu não consigo emagrecer, então eu vou comer como se não houvesse amanhã. Só que a vida não acaba assim, né? Pelo menos não deveria acabar. Sim. Exatamente. E em alguns casos, a pessoa até chega nesse suposto marco da vida e percebe que tem um vazio, porque aquilo não preenche coisas que aquela meta material teria capacidade de preencher. Por isso que é muito importante olhar para esses outros pilares da vida, porque senão, quando chega nesse lugar, é o que eu acabei vendo. Hoje, trabalhando com o digital, eu vejo muitas pessoas tendo acesso ao dinheiro que antes não teriam. Né? Então, Sim, o online ele acaba potencializando. Só que, infelizmente, eu vi pessoas que não estavam preparadas para chegar nesse lugar. Então, veio esse vazio e que acabaram se perdendo na caminhada, precisaram resgatar, algumas estão passando por essa situação, e eu vejo muito nessa linha, focou tanto naquilo que foi deixando coisas importantes de lado, como família, como construir uma relação, um casamento que fizesse sentido, com os valores em comum, que fosse esse pilar de o que eu estou fazendo com isso. Eu consegui chegar até aqui, mas quem eu estou ajudando também para que consiga chegar? E isso tudo foi deixando de lado. Então, chegou num lugar onde, para quê? Né? E aí começa toda uma situação bastante desafiadora para ressignificar, porque ficou tantos anos focado naquilo, você também tem que ter a humildade de perceber que, opa, não era esse o caminho e mudar a rota. E alguns exato. continuam tentando reforçar justamente para não admitir que não estavam com a direção correta, no sentido de com os valores alinhados, com o propósito mesmo, né? E isso tem total relação com a personalidade. O que você falou assim, ó, eu vou continuar insistindo para não dar o braço a torcer. Não dar o braço a torcer para Sim, quem? Para sim. as pessoas que estão olhando você? O que que essas pessoas impactam na sua vida? Se hoje você morresse, o que que essa pessoa falaria que você deixou? Entendeu? Então, no fim, essa pessoa, ela acha que ela está num nível altíssimo de consciência e personalidade e ela ainda está presa na quarta camada, ela ainda está precisando da aprovação dos outros. Ela não dá, Uhum, não, ela acha que o simples fato da pessoa olhar para ela e falar assim, olha lá, ó, a Alessandra errou. Ah, e daí que a Alessandra errou, entendeu? A Alessandra não tá nem aí se você tá aprovando ou não o erro dela. Para ela, tá uhum, fazendo bem a identificar aquele erro. Ela tá sendo humilde o suficiente para voltar. Até essa questão do digital ela é bem complicada, assim. A gente vê muita gente ganhando muito dinheiro até de forma ilícita com o digital. E daí ela vai chegar nesse vazio. A uhum. gente espera, né? Seria o ideal que ela chegasse. Ela vai olhar para aquilo e vai falar assim: o que eu fiz para chegar até aqui foi moral? Não, não foi. Ela pode levar a vida dela como se fosse aquilo mesmo, ou ela pode falar: poxa, não foi moral, então eu vou usar o meu conhecimento e vou buscar esse desenvolvimento pessoal, interno, de consciência, de fazer o bem com tudo isso que eu fiz. Que seria o ideal e que, para mim, de novo, seria uma vida boa, né? Isso é Exato, uma vida boa. perfeito.
Perfeito. Isso que você trouxe realmente é algo importante. Refletir, tá, mas medo de quem? Julgamento de quem? Essa busca por aprovação de quem? E às vezes as pessoas elas acabam tomando decisões que não são aquilo que elas realmente queriam para agradar as pessoas e elas percebem que não tem como agradar essas pessoas, porque na verdade não tem como. Você pode buscar cumprir uma expectativa, mas aquilo é a expectativa do outro. E você vai viver frustrado, não vai conseguir alcançar aquilo que realmente deseja por uma busca, e é completamente contraditório, porque você está tentando agradar o outro de uma maneira completamente sem sentido, porque o outro, na verdade, aquelas pessoas que, por exemplo, eu escuto muito isso vinculado à família, né? Então, trazendo um exemplo prático. Ah, porque meus pais investiram em mim, eles realmente se dedicaram para que eu me formasse em medicina, por exemplo. Né? Então, eu vejo isso muito acontecendo vinculado à medicina, mas em outras áreas também. Então, colocaram toda uma expectativa em cima da minha carreira, enfim, só que eu percebi que eu não estou feliz aqui e que eu me sinto, comecei a experimentar e a trabalhar com isso, só que se eu falar para eles que eu vou mudar de carreira, isso é inaceitável, isso não existe. Tá, mas será que seus pais querem realmente que você siga uma carreira para preencher algo deles, sendo que você vai ficar infeliz? Ou eles ficariam realmente felizes se você conseguir ficar feliz na outra área e alcançar os resultados que você deseja, ajudando outras pessoas? Será que é realmente isso? Muitas vezes é a nossa visão daquilo que a gente acha que o outro vai perceber. Né? Então, não sentam para conversar. E aqui é um ponto que eu queria falar com você, Vini, que é justamente a comunicação. Então, nos relacionamentos, se a gente não tem uma comunicação transparente, se a gente não tem uma relação onde tem espaço para falar sobre coisas difíceis, sobre temas desafiadores, as pessoas acabam evitando com aquilo que elas acham, supondo, e vira uma bola de neve e muitas vezes acabam rompendo a relação no lugar de sentar para conversar sobre aquilo. Na verdade, tudo acaba voltando para a personalidade. Porque se você... ninguém gosta de ter um erro apontado. E esses assuntos complexos, assuntos mais difíceis, mais ardidos, digamos assim, normalmente ele envolve uma falha sua ou do seu parceiro. E ninguém gosta de ter o erro apontado, de ter a ferida cutucada. Só que a comunicação ela ajuda muito no ponto de você precisa entender que aquele assunto ele está sendo discutido não como uma ofensa, e sim como um ponto a ser melhorado, que entraria, é muito parecido com um estudo. O porquê eu estou estudando? Para eu ter um certificado? Vai ser um estudo vazio. Não, eu estou estudando, fazendo uma linha de raciocínio para provar um ponto. Só que eu tenho que ter humildade de, se eu chegar lá na frente, perceber que aquele ponto está errado, eu não posso deixar não posso me afetar que a Alessandra olhe para mim e fale assim: Vinícius, você desenvolveu, independente de quanto tempo eu demorei, isso aqui está errado. Eu tenho que ter consciência de falar assim, por que está errado? Eu tenho que estar aberto a isso. É a mesma questão da ajuda da terapia. A pessoa tem que querer conversar. Ela precisa entender que nem tudo se trata dela. Se trata das dores dela. Às vezes é um problema prático que está acontecendo. Olha, o problema é esse. Aí tem aquela técnica de discurso, né, o argumento ad hominem, né, você não rebate o argumento, você ataca a pessoa, então não faz sentido. Por isso que a comunicação realmente ela é fundamental, não só em casa. As pessoas elas precisam se desenvolver porque elas vão entender melhor uma crítica construtiva no trabalho, elas vão conseguir desenvolver a comunicação para vender um produto, porque às vezes a pessoa vai vender um produto e a pessoa fala que o produto dela é ruim e ela se ofende. Não é você que é ruim. Às vezes teu produto é ruim mesmo. Entendeu? Às vezes teu produto é ruim mesmo e você precisa ou ter argumento para rebater aquilo, ou pelo menos escutar aquela crítica e falar, pô, eu vou arrumar isso daqui, porque eu não quero que ele seja ruim. Então tem uma falha aqui, eu vou arrumar. Mas as pessoas, elas estão se afetando muito dentro da quarta camada, elas estão se afetando, e no dito popular, elas estão levando muito para o coração essas reclamações, e não se trata delas, elas precisam passar disso, elas precisam entender que
se você quiser uma sociedade melhor, um relacionamento melhor, um emprego melhor, uma vida melhor, você tem que evoluir para um debate de ideias. E debate de ideias, nesse ponto, você precisa separar a emoção da razão. Apesar de muitas vezes elas se confrontarem, você precisa racionalizar esse tipo de discussão. Se é um problema prático financeiro dentro do teu lar, você está gastando muito e não está percebendo. Beleza? É um problema, é uma desordem psicológica, você tem algum distúrbio, você está ali o teu problema. Vamos racionalizar ele, vamos tratar? Qual que é o caminho? É tratar. Então, beleza. Eu não estou dizendo que você é ruim, que você não presta, só que precisa ter essa comunicação. E Uhum. tem um detalhe muito importante nisso que eu, pelo menos eu tenho percebido. É, além das pessoas não saberem muito o que elas são e o que elas querem, o consumo de conteúdo no celular ele é muito raso. Então, às vezes, a pessoa ela não tem vocabulário para expressar a ideia dela. Então, Uhum. se ela não consegue, se ela não se alimenta de um conteúdo, se ela não busca se desenvolver esse lado da inteligência dela, às vezes você pensa numa coisa e você não consegue colocar aquilo em palavra. E isso vai se somando, você vai se sentindo como se tivesse um nó na garganta, eu não consigo falar, vai te dando ansiedade, e isso abre uma porteira, assim, para uma infinidade de coisas, inclusive síndrome do pânico. E isso está vinculado também com a autoestima da pessoa, a segurança, a forma como ela se vê, porque você trouxe um ponto bem importante, que é quando a gente chega num lugar onde não é que a gente ignore e não se importe com a opinião dos outros, mas aquilo não fazer com que a gente questione quem realmente é, isso é um divisor, assim, é realmente uma mudança muito grande. Sim, E para chegar nesse lugar, eu acredito muito que a gente precisa desenvolver a questão da autoconfiança, porque sem autoconfiança, qualquer opinião abala, qualquer sim, problema desaba. Então, a gente precisa trabalhar esse ponto antes de estar preparado para esses momentos. E às vezes as pessoas fazem justamente o oposto. Elas estão tão. Eu escuto muito isso, você deve escutar também. Não, não, mas é que eu não tenho tempo. É porque eu tenho isso, e eu não tenho tempo. Tá, não é que você não tem tempo. Todo mundo tem 24 horas. A questão é como você está direcionando o que é prioridade. E as pessoas deixam o essencial de lado. Se sobrar tempo, sim, eu olho para mim. Se sobrar tempo, eu faço terapia. Se sobrar tempo, eu vou me desenvolver mais para estar preparado para isso. Sendo que se você não coloca isso como prioridade, você está sendo abalado em diferentes áreas da vida e indo no piloto automático. Então, eu percebo muito essa questão da autoestima impactando nos resultados profissionais, nas relações, tudo, porque acaba, como você disse, levando para o coração, né? Tudo leva para o lado pessoal, porque a pessoa ela não está preparada para escutar certas críticas e aprender e ressignificar os momentos para crescer dentro da caminhada dela, né? são várias fugas, né? É até meio que um paradoxo a gente falar do celular, porque a gente acaba usando muito o celular para produzir conteúdo, precisa produzir, alimentar essa rede, mas o celular ele tira muito do teu tempo, demais, demais, demais. Você perde facilmente meia hora, 40 minutos, simplesmente rolando o feed e não sabendo o que está fazendo. E esses 40 minutos, se você fizer com vontade, você treina em casa também. 40 minutos de treino em casa é muito bom. Então a pessoa fala, eu não tenho tempo de fazer. Essa autossabotagem, ela acaba pegando em todas as áreas da vida. E você vai se colocando sempre num papel de vítima. Uhum. No trabalho, eu não consigo crescer no trabalho porque o meu colega puxou meu tapete. Em casa, eu não consigo organizar a casa porque eu não tenho tempo. Mas eu chego do trabalho, ao invés de deixar o celular do lado, porque eu não. Óbvio que existem as exceções, um plantão, alguma coisa assim. Mas eu não consigo deixar o celular de lado meia hora e tomar um café. E levantar, lavar a louça direto, ler meia hora. Pô, quantas páginas você lê de uma leitura simples, né? Não, nenhum livro muito denso, mas em meia hora você lê 15 páginas tranquilamente, entendeu? São coisas que você precisa trocar
os vícios por virtudes. Uhum. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho porque é sofrido. Você precisa reprogramar o seu tempo, o seu cérebro. Criar essa rotina é muito complexo. Na verdade, ela é simples, mas é complexo de botar em prática, porque as pessoas elas vão pelo caminho mais fácil. A gente é preguiçoso por natureza. A gente tenta buscar facilidade a todo custo, entendeu? Uhum. E e é isso que vai, e do mesmo jeito vai com os problemas. Por que que eu vou discutir com a minha esposa se eu falar assim, ah, beleza, amanhã eu vejo, ou enterrar a cabeça no celular, ou sair, ou virar para o lado e dormir? Por que que eu vou confrontar? A gente quer o caminho mais fácil. Só que isso tudo vai destruindo o ser humano como um todo, assim, a gente vai ficando cada vez mais sozinho, vivendo, vai nos afastando, igual como a gente comentou no começo, vai nos afastando cada vez mais da realidade, e que a gente deveria Uhum. buscar se aproximar dela cada vez mais. Exato. Porque o negar, o fugir, não resolve o problema. Senão era só, Não, pausa aí, uma semaninha de férias, todos os problemas estão resolvidos, e a gente segue a vida. Não, continua ali o problema, vai virando, na verdade, uma bola de neve, e chega um momento que muitas vezes as pessoas rompem os relacionamentos, sejam profissionais, pessoais, e elas nem sabem o motivo, porque foi um somatório de coisas que elas já não sabem onde começou, o que envolveu. Então, vira um nó muito mais difícil de ser trabalhado. Dá também? Dá, mas é muito mais difícil do que quando a pessoa ela já tem esse olhar, essa postura no início, prevenindo certas situações, né? Então, isso que você trouxe é fundamental, é realmente enfrentar as situações para conseguir lidar melhor, superar, aprender com aquilo e seguir de uma forma diferente, né? E essa e questão isso, de buscar desculpa, Vini, só para fechar, imagina, essa questão que você disse da gente querer o mais rápido, o mais cômodo, acaba sendo natural, mas a gente tem que quebrar um pouquinho esse piloto automático, porque depois que constrói essa rotina, essa outra forma, que eu digo que é um estilo de vida, fica também natural. Então, por exemplo, eu não sei como que você se sente hoje, mas claro que é uma busca constante, a gente nunca chega no lugar onde a gente era, isso não. sim, Mas eu digo, hoje eu lido de uma forma muito tranquila com a grande parte dos problemas, com a questão da minha rotina, consigo me adaptar com uma facilidade muito maior. Então, assim, não vai ser sempre uma coisa árdua, né? Claro, vão surgir situações onde vai abalar mais, mas são coisas pontuais, não faz mais parte da rotina esse peso. Então, mas para isso precisa de uma construção para chegar nesse lugar também. exato, porque se você for parar para pensar, eu até coloquei ontem no Stories numa supervisão que eu estou fazendo, que a frase é assim, ó, a jornada só acaba quando fecha o pote, né? E o pote seria quando fecha a nossa vida, quando fecha o nosso caixão, digamos assim. Uhum. Porque você sempre está aprendendo. E quando você quando você cria a sua rotina, você se sente mal. Depois dela estabelecida, você se sente mal quando você sai dela. Você percebe que está faltando alguma coisa, que você está perdendo o controle. Não que a gente tenha que ter o controle de tudo, mas essa busca sempre pela facilidade, isso é uma das coisas que nos processos terapêuticos eu tenho percebido bastante, assim. Primeiro que falta responsabilidade, inclusive dos profissionais que estão auxiliando, porque a gente sabe que a rotina, que a jornada é uma jornada de construção. Então, se você orientar essa pessoa aí pelo caminho mais fácil, e tem muita gente que faz isso, pela, por um viés mais hedonista, assim, pelo prazer acima de tudo, não, você precisa ser feliz. Eu concordo que as pessoas precisam ser felizes. Só que não é assim, eu não vou largar tudo que eu tenho para correr atrás de um sonho sem um planejamento, porque a gente não é criança, isso tem impacto, entendeu? Uhum. Isso precisa ser, você precisa fazer isso com responsabilidade. Do mesmo jeito que o terapeuta ele precisa orientar com responsabilidade. E a única maneira dele fazer isso, além dele estar sempre se desenvolvendo, é ele ter esse amor pela outra alma, que entra onde a gente falou lá atrás, de você olhar para o lado e o que eu estou fazendo com o meu poder? Uhum. Né? Tipo a frase do tio Ben, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se você tem esse poder de comunicação, esse poder de conhecimento,
de convencimento também, usa isso para o bem. Pensa antes de falar, escuta mais. Se você for, no nosso caso, a gente vai orientar uma pessoa, vamos fazer um processo terapêutico, vai fazer uma mentoria, escuta a pessoa, pensa com responsabilidade, se coloca no lugar dela, não viva as dores dela, né, por uma questão psicológica, né, mas faça uma análise, coloca o teu coração ali, olha para dentro, pode ter infinidade de técnicas, infinidade de problemas, mas olha para ela como se fosse só mais uma alma tocando a outra, entendeu? Então você vai ajudar aquilo Uhum. ali, aquela pessoa da melhor maneira possível, com o que você tem, mas sempre com responsabilidade, porque é assim que a gente vai construir uma sociedade melhor, que todo mundo gosta de viver bem, todo mundo se importa com todos os problemas que está acontecendo, com educação, todo esse problema de depressão, suicídio, tudo isso. Se você quer ajudar aí, de alguma forma, seja ela qual for, no seu trabalho, numa mentoria, numa terapia, ou simplesmente não ofendendo ninguém na rua, ter essa consciência de que todo mundo tem problema, e vai dar tudo certo. Você vai viver a sua vida, cria essa camada, a gente chama, até na formação, é um dos lemas que a gente usa, é uma personalidade robusta. Não quer dizer que você vai ser um grosso, que você vai ter capacidade e ferramenta para ressignificar os seus problemas, para lidar com ele de outra maneira, para ajudar Uhum. quem precisa, mas para isso você está bem. É a filosofia da máscara do avião, do oxigênio do avião. Coloca a máscara em você primeiro para você ajudar o do lado. Se você não se desenvolver, você vai estar atrapalhando a pessoa do lado. Porque Uhum. você vai estar transferindo as suas dores, os seus problemas para a pessoa do lado. Então, Sim. eu não sou perfeito? Não, porque eu só vou. Nunca vou ser perfeito. Eu vou estar sempre buscando a perfeição e ela vai acabar, não de maneira perfeita, quando fechar o meu pote. Mas eu preciso ter responsabilidade para tudo isso, que é o que a gente tenta buscar com conhecimento, e com esse olhar de servir o próximo. Sim. Acolhendo também, tendo essa empatia com as pessoas Exato, e sim, não olhando de cima para baixo, ou ignorando, ou pior, rebatendo, como você trouxe. Simplesmente cada um de nós pode ser esse instrumento de pacificação, esse instrumento de luz, esse instrumento de bondade, enfim, cada um chame como quiser, mas sim, dentro sim, da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja. Então, a gente consegue tocar. E hoje, até trazendo de novo a questão das redes sociais, a gente percebe como nós impactamos a vida dos outros sem entender, sem ter noção da grandiosidade disso. Então, às vezes, a pessoa está sim, lendo algo que você indicou. Às vezes, a pessoa começou um curso porque você falou que teve uma experiência boa. Às vezes, a pessoa está indo naquele lugar porque você tinha indicado. Então, assim, nem estou falando da questão profissional, estou só falando do ser, do que a gente acaba compartilhando ali realmente de forma social. Então, imagina se fizer isso com uma intenção. Imagina se conseguir utilizar questões do trabalho para ajudar outras pessoas, para estender a mão. Né? Então, tem muita coisa que dá para fazer. Mas, como a gente tem falado, é uma ferramenta. A internet é uma ferramenta, ela não pode virar uma dependência. Ela não pode estar sim. atrapalhando a vida. Então, tem que, opa, é um alerta, é um sinal para começar a cuidar um pouquinho mais. Que hoje a gente vê que acaba sendo realmente um cano de escape a curto prazo, mas que na verdade está prejudicando muito a nossa vida. Né? E Vini, para fechar, assim, eu queria saber que conselho, que mensagem você gostaria de deixar para quem está nos escutando. Eu acho que pode ser um pouco complexo pensar dessa forma, mas viver uma vida trocando vícios por virtudes seria qualquer coisa. Se você beber mais água, já é uma virtude, porque se você beber água todo dia, você já está exercendo uma virtude da disciplina. Se você cuidar do seu corpo, se alimentando um pouquinho melhor, não que você não precise ser bitolado, só vou comer coisa boa. Não, come porcaria também, mas mantenha uma constância.
Alimente, equilíbrio, busque esse equilíbrio desses pilares que a gente conversou ao longo desse bate-bola. Desenvolva a sua espiritualidade, a sua comunicação, se alimente de bons conteúdos, olhe para o lado, ressignifique a sua vida nos pequenos detalhes, construa, aprenda a estar presente, a viver o presente. Porque se a gente ficar pensando só no futuro, a gente vai morrer e nada vai ter feito sentido. Então, viver o presente trocando vícios por virtudes, independente de qual esfera seja, de qual religião você siga, independente de qualquer coisa. Você vai achar o seu ponto zero e a partir dali, não que você ignore tudo que você fez para trás, mas que você use de aprendizado. Hoje é o meu marco zero, daqui para frente você vai ser julgado, vão falar que você porque você lá atrás você fazia isso, tudo bem, fazia mesmo. Hoje eu percebi que estava errado e eu estou mudando. Então, achar o seu ponto zero, ressignificar, estar presente, trocar vícios por virtudes. Se fosse um conselho bem simples, seria esse. Que não é tão simples, né, na verdade. Normalmente as grandes mudanças elas não vêm de algo tão complexo. É simples, só que o simples, chegar nessa simplicidade exige uma construção. Justamente Exato. quebrando algumas coisas e construindo pouco a pouco. Obrigada, Vini. Foi uma delícia essa troca. Eu acho que vai Foi muito bom, gostei bastante. vai conseguir tocar muitas pessoas que estão precisando escutar isso. Fica também aqui a mensagem para quem nos escutou. Agradeço por estar aqui com a gente e compartilhe com outra pessoa que também precisa escutar essa mensagem. E, Vini, só para agora encerrar, é que eu gosto de ter indicação de livro, filme, vídeo, enfim, o que você deixa para alguém que queira explorar um pouquinho mais? O livro mais recente que eu li, que é um livro fácil, curto e com um significado muito bom, Em Busca do Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Eu achei sensacional esse livro, eu já tinha Fenomenal. lido ele, e é engraçado que, por ele ser um livro curto, você pode ler ele várias vezes, mas se você ler ele várias vezes, dê pelo menos uns 6 meses de intervalo. Cada vez que você lê, ele tem um significado diferente. Ele te toca de um jeito diferente. E realmente ali você entende, já pelo nome, né? Você começa a ressignificar a sua vida, você começa a olhar para os outros e para a sua miséria humana e achar um sentido na vida dentro da tua própria miséria, que eu acho que seria a melhor coisa que você poderia perceber é isso, achar uma felicidade na miséria humana, que é você ser, quando você não tem nada, você ainda é feliz. Então, por que você reclama tanto? E de filme, eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Eu acho que a trilogia do Senhor dos Anéis é sensacional, assim, porque se você pegar os personagens isolados, cada um tem a jornada do herói, a redenção, o sacrifício. Se você olhar além da ficção, que a ficção é muito boa, eu adoro, né? Essa parte de a produção ficou muito boa, mas a jornada o propósito de cada personagem, se você conseguir transpassar isso para a sua vida, você vai ver que você é um pouco de cada um ao longo da sua jornada de vida. Às vezes você tem que levar uma notícia, às vezes você tem que ser um sábio, às vezes você tem que se sacrificar pelo um bem maior dentro da sua família, por exemplo. Às vezes você tem que adotar uma postura de força e enfrentar um medo muito grande, um mal muito grande. Então, acho que são quase 9 horas de filme, dá para tirar bastante ensinamento dele. Perfeito, obrigada pela indicação, Vini. Só para complementar a sua indicação, adorei as duas. Em relação ao livro, realmente me tocou muito, e é um livro para ler e reler em diferentes momentos da vida. E ele desmistifica um pouco essa ideia de sentido da vida. Eu acho que ele traz de uma maneira muito palpável, onde as pessoas vão conseguir se encontrar dentro dessa jornada. E complemento com uma indicação de livro que é Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, que para mim é fenomenal também, traz assim uma profundidade, é um livro pequeno, mas muito profundo e prático.
porque eu acredito, penso como você, não adianta a gente também ficar acumulando conhecimento e não colocar em prática, Sim. não pegar isso e ajudar alguém, não pegar isso e realmente traduzir em ações para a nossa vida. Vini, obrigada, foi uma delícia essa troca, agradeço demais. Muito E obrigado seguimos pelo juntos. convite. Que agradeço Conte por comigo participar. porque você precisar. Perfeito, Vini. A gente segue junto com esse mesmo propósito em comum. Temos muitas coisas ainda a partilhar nessa caminhada. Com certeza. Muito obrigado. E obrigada a todos que nos escutaram. Fiquem à vontade para mandar aqui se ficaram com dúvidas, se tem algum tema que vocês gostariam de escutar mais. E compartilhe com alguém que precise receber essa mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.